Os meus irmãos, exaltamos ao Santo Deus maravilhoso, Ele que nos separou para vivermos uma vida diferente, uma vida dedicada a Ele, para manter a nossa vida consagrada a Ele, o nosso templo consagrado a Ele. Esse texto que nós vamos ler, Neemias 13, eu queria que os irmãos abrissem em Neemias 13. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 14. Nós já estamos no último capítulo de Neemias, chegando ao final, e nós temos ainda mensagem poderosa do Senhor para as nossas vidas. Neemias capítulo 13, versículos 1 a 14. Vamos fazer a leitura. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, para que a gente faça essa leitura. Neemias 13, 1 a 14. Diz assim o texto: Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Atarxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias, fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadoque, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartisse as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de Deus e para o seu serviço. Ó Deus, bendito seja o Senhor pela tua palavra que vai falar conosco essa noite. Fala assim: ó Espírito Santo, usa o teu servo para a tua glória, para a tua honra. Abra os nossos ouvidos, nós que estamos aqui, que nós entendamos a tua verdade, a tua palavra ao nosso coração. Também aqueles que acompanham através da transmissão ou do vídeo, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e fale conosco. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Meus irmãos, a manutenção de qualquer lugar é algo contínuo, não é mesmo? É necessário. E o título da mensagem de hoje é a manutenção, mantenha o templo consagrado. Vamos dizer isso? Mantenha o templo consagrado. Então é sempre importante dar manutenção. Agora mesmo nós estamos aqui fazendo uma reforma, uma manutenção. Se você tiver uma casa com terreiro principalmente, possivelmente você terá que fazer ali uma limpeza constante nesse terreiro, cuidando para que nada impuro permaneça no local, não é verdade? Assim, também o templo precisa ser mantido. Veja que nós temos aqui
um texto importante nesse livro de Neemias. Neemias, que foi um homem usado por Deus, que saiu lá da Babilônia. Ele, na verdade, ficava lá como o braço direito do rei Artaxerxes. Ele servia a Artaxerxes, era de confiança do rei Artaxerxes. Artaxerxes, nessa época, era o imperador mais importante do mundo. E ele estava ali, mas ele deixou aquele momento, aquele status dele, aquela posição dele, e foi para Jerusalém para ajudar na reconstrução do templo. Não é? E ele, então, vai, o rei até o apoia, o ajuda, e o apoia a ir a Jerusalém. Não é? E ele chega lá em Jerusalém, ele começa orando. E nós podemos ver, nós vimos nessa caminhada de Neemias, o quanto ele ora. Esse texto mesmo tem a oração aí no versículo 14. Ele sempre está orando e pedindo a Deus, porque ele sabia que ele dependia do Senhor, e o Senhor o abençoava. A reforma aconteceu, os muros foram levantados. Ele teve problema com inimigos de fora, inimigos de dentro também, os próprios ali que estavam trabalhando com ele, mas ele venceu tudo isso pela graça do Senhor. E depois que consagraram os muros, o povo se voltou para a lei do Senhor e quis obedecer o Senhor. E nós vemos um texto importante que fala que a alegria do Senhor era a força daquele povo. A alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra falou ao coração daquele povo, e eles confessaram os pecados e se renderam diante de Deus. E depois de confessar pecados, eles se comprometeram a fazer a vontade do Senhor, fizeram uma aliança com Deus, nós passamos isso também. E depois o povo começou a habitar aquela terra de novo, porque aquela terra tinha sido destruída pela Babilônia 70 anos atrás. E agora que foi reconstruído o templo e reconstruídos os muros, eles voltaram a habitar ali, naquela terra. O povo passou a habitar, e eles consagraram os muros ao Senhor e restabeleceram o culto a Deus. Voltaram a servir ao Senhor com o culto. Só que Neemias voltou à Pérsia por um momento. Neemias saiu dali e foi à Pérsia. O texto nos disse isso. E aí o povo relaxou na santificação. Nada comum com os nossos dias, não é? O povo relaxou na santificação. Neemias estava na Pérsia. Então o texto que nós vimos aqui diz isso, que naquele tempo o povo relaxou. Contudo, o povo leu a lei de Moisés e encontrou o seguinte: olha o que eles encontraram no texto. Jamais se permitirá que amonitas ou moabitas façam parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Isso lá atrás, antes deles entrarem na terra prometida ainda, não é? E Deus falou: olha, esse povo então não vai ter parte com vocês. Lá atrás, na época de Balaão, eles queriam amaldiçoar o povo de Israel, não é? Mas Deus transformou a maldição em bênção. Então, quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora os descendentes, os estrangeiros que estavam ali. Porque veja o que tinha acontecido antes disso. O sacerdote chamado Eliasibe tinha sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo do nosso Deus. E ele se aparentou de Tobias. E Tobias era um inimigo daquele povo, era um desses descendentes aqui. Era inimigo do povo de Deus. E ele se aparentou e fez o seguinte: ele lá no templo, ele pegou uma sala grande, deu aquela sala a Tobias, para que ele ficasse ali, morasse ali, usasse conforme ele quisesse aquele lugar. E aquele lugar era usado para as ofertas de cereal, de incenso, utensílios do templo, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite. Era o lugar usado para esses depósitos, para essa administração, conforme havia sido prescrito na lei, para que os levitas e os sacerdotes, os cantores, os guardas da porta também tivessem ali o seu sustento. Isso aconteceu, então, enquanto Neemias estava lá com o rei Artaxerxes. Mais tarde, Neemias volta, chega a Jerusalém e viu o que Eliasibe tinha feito, e viu a maldade que Eliasibe tinha feito, ao providenciar para Tobias uma grande sala ali nos pátios do templo de Deus. E Neemias ficou indignado, jogou todos os pertences de Tobias para fora. Em seguida ordenou que as salas fossem purificadas, e trouxe de volta os utensílios do templo, as ofertas, o cereal e o incenso. E mais, com isso ele descobriu que os levitas, por causa dessa situação, não tinham recebido as porções de alimento que eram devidas a eles. De modo que eles, os cantores, fizeram o quê? Voltaram para trabalhar nos campos.
não tinham seu sustento, eles voltaram para trabalhar nos campos. E imediatamente Neemias confrontou as autoridades do povo que estava ali, os magistrados. E ele falou assim: por que vocês abandonaram o templo? Por que vocês deixaram isso acontecer? Então Neemias chamou a atenção deles e chamou de volta os levitas, foi lá e trouxe de volta os levitas e colocou os levitas nos seus postos. E assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer de novo os dízimos, as ofertas, e colocar no depósito do templo. Dízimo dos cereais, do vinho novo, do azeite. E Neemias, então, chama pessoas de confiança para supervisionar aquele trabalho. Chamou o sacerdote Selemias, o escriba Zadok, o levita Pedaías, o ajudante Anã, filho de Zacur, que era neto de Matanias. E Neemias, no final, termina o texto assim, ele ora ao Senhor, depois de fazer essa vamos dizer ali, de corrigir a situação que estava errada. Neemias fala assim: lembra-te, Senhor, da boa obra, ó meu Deus, não te esqueças de tudo que eu tenho feito com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto que é ali prestado. Meus irmãos, esse texto nos mostra que o templo deve ser mantido consagrado em face das influências contrárias. O templo deve ser mantido consagrado em face das influências contrárias. E como manter essa consagração do templo? Como manter? O que o texto nos mostra? Em primeiro lugar, mantendo o templo em separado. Vamos dizer isso? Mantendo o templo em separado. Então leia comigo o versículo 1. Versículo 1 diz assim: naquele dia se leu para o povo do livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Então, no templo, naquele momento das reformas, que estava agora sendo consagrada a Jerusalém novamente, não é? O povo leu a palavra, leu o livro de Moisés, não é? Na época, qual que era a Bíblia deles? Era a lei, era o Pentateuco, eram os Salmos, os livros de Moisés, principalmente onde tinha a lei. E eles leram, então nessa lei estava escrito que os amonitas e moabitas não poderiam se misturar no povo, com a comunidade do povo. Isso foi escrito lá por Moisés quando o povo estava no deserto. Porque esses povos quiseram amaldiçoar Israel. Pegaram Balaão, falaram: Balaão, vem cá, era um profeta da época lá, vem cá, amaldiçoa esse povo, não é? E quase que Balaão amaldiçoou. A mula de Balaão até falou com ela: não vai não, tem um anjo aqui. Não é? E Balaão ficou naquela, falava mal, não falava mal, não é? Então, Deus ordenou que aquele povo nunca mais tivesse parte com Israel. Contudo, esse sacerdote aí chamado Eliasibe, não sei se tem alguém que chama Eliasibe aqui não, né? O Eliasibe fez o que? Ele foi lá e se aparentou com Tobias. E Tobias era de qual povo? Era do Amonita. Do povo que Deus falou: não se misture com esse povo. E ele fez mais, ele pegou Tobias, não é? E colocou dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Ou seja, além de misturar a sua família com o Amonita, provavelmente, talvez uma filha dele casou com a filha de Tobias, alguma coisa com o filho de Tobias, não sabemos, aqui o texto não coloca, mas eles se tornaram parentes. E além disso, ele coloca Tobias dentro da casa de Deus, dentro do templo. Um pagão, inimigo do judeu, e nós vimos em Neemias que ele se levanta contra o povo para a construção dos muros, para a reforma dos muros, e Eliasibe vai lá e faz isso, e traz ele para dentro. Isso aconteceu enquanto Neemias estava lá na Pérsia, estava lá com Artaxerxes, não é? Mas quando o povo leu a lei de Moisés e viu aquilo, o povo lembrou, Neemias já estava agora de volta, o povo percebeu que tinha algo errado. Eles não podiam manter essa relação com os pagãos dessa forma. E tiveram então que se separar, que se santificar. A palavra separação, santificação, são quase que sinônimos. Quando fala assim, uma pessoa, um santo é um separado. Hoje a igreja do Senhor, meus irmãos, também é um povo separado. Nós somos um povo separado. Separado em que sentido? A igreja é separada e não mistura suas práticas com as práticas do mundo.
Veja que os amonitas e moabitas eram povos originados da relação, você sabe de qual relação? De Ló com suas filhas. Lá, e você pode voltar lá antes, lá em Abraão, bem antes até de Moisés. Abraão levou Ló, seu sobrinho, não foi? Ló foi para Sodoma e Gomorra, vocês lembram? E ele ficou lá naquela cidade. E aquela cidade foi destruída, não foi? Deus jogou fogo lá, destruiu aquela cidade, mas ele saiu com suas filhas. E a esposa dele, a mulher dele, queria ficar na cidade, fez o quê? Olhou para trás. E o que aconteceu? Virou estátua de sal. Lembrou das musiquinhas das crianças, né? Em breve nós vamos cantar com as criancinhas essa musiquinha de novo, né? Virou estátua de sal. Então, mas Ló então sai com suas filhas e vai para ficar numa caverna. E elas, o que elas fizeram? Deram de beber para ele, embriagaram Ló e tiveram relação com ele. Numa noite uma, na outra noite a outra. Porque elas pensavam assim, não vai ter homem na terra mais. Não sei se elas pensaram que só existia Sodoma e Gomorra, não ia ter mais nada. Falaram, agora vai acabar a nossa descendência. Eu não sei, a gente não sabe exatamente o pensamento delas, mas elas, influenciadas pela cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade totalmente pervertida, tiveram essa ideia, né? Então elas tiveram filhos com o pai. E esse povo veio dessa relação, os amonitas e os moabitas. E esses povos, meus irmãos, praticavam coisas terríveis, já mais à frente, não é? Agora, nessa época de Neemias. Para vocês terem ideias, os amonitas cultuavam ao deus chamado Moloque. E sabe qual eram as práticas desse deus e do povo que adorava Moloque? Eles pegavam suas crianças e sacrificavam suas crianças ao deus Moloque. Era a prática daquele povo. Os moabitas adoravam vários deuses. E para alguns desses deuses, eles precisavam entregar sacrifícios humanos. Me lembra aqueles filmes, né? Tipo King Kong, onde as pessoas vão lá e encontram um povo que faz sacrifícios para Deus, sacrifícios humanos, não é? Então, assim os moabitas faziam sacrifícios humanos aos seus deuses. Vejam as práticas desse povo, meus irmãos. O Senhor separou Israel disso, separou o judeu disso, separou a igreja disso, para viver de uma forma santa, sem as práticas abomináveis desse mundo. Talvez a gente pense assim, mas isso aí aconteceu lá no passado. Será, irmãos? Será que as práticas do mundo hoje são práticas que Deus aprova? Nós vemos no mundo hoje práticas abomináveis. Essa semana teve um pedófilo aí que pegou a menina, não é isso? Práticas abomináveis. Meus irmãos, tem uma matéria do EM que diz que 67 países do mundo, muitos países, né? Se o mundo tem talvez 200, vamos arredondar, 200 países, 67 deles aprovam o aborto por qualquer motivo. Simplesmente se a mãe não quiser o filho, em qualquer cenário, em qualquer mês de gestação, eu não quero mais, ela pode pedir o aborto, ela tem direito. Isso é um exemplo de como está o nosso mundo. Nesses países não existe restrição para matar o bebê. Se a mãe quiser, ela mata. Mas a Bíblia continua a nos chamar de santos. A Bíblia diz, não matarás. Jesus separou um povo santo para viver conforme a sua palavra. Nós somos o povo de Deus, somos o corpo de Cristo e nós seguimos a vontade do nosso Senhor, escrita nas Santas Escrituras. E a Bíblia instrui a igreja para ter uma vida dedicada ao Senhor, separada ao Senhor. As impurezas do mundo, eu citei aqui uma coisa, mas você pode imaginar, não é? E nós todos aqui convivemos com este mundo difícil, tantas coisas abomináveis que acontecem no mundo e, às vezes, ao nosso redor, não aprovadas pelo Senhor. O Senhor nos chamou para vivermos separados do mundo, para não compactuarmos com essas ações. Em segundo lugar, mantendo o templo purificado. Vamos ver? Mantendo o templo purificado. Então vamos ler o versículo 9 juntos. Neemias 13:9 diz assim: Então ordenei que se purificassem as câmaras
e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Veja que a purificação do templo era necessária para manter a limpeza, não é? Era necessária. E aquela câmara, aquela sala que foi usada por Tobias para usos indevidos, precisava ser purificada. O templo ali era para ser usado para a obra de Deus. E naquele lugar eram guardadas as ofertas, os dízimos, para a manutenção da obra. E a consequência que foi de utilizar aquele lugar para outras coisas, foi exatamente que o povo parou de trazer as ofertas, parou de trazer os dízimos, e a obra foi sendo paralisada. O texto não diz o que Tobias fazia naquela sala, exatamente. Mas certamente não era nada que era relacionado à obra do Senhor, e, além disso, atrapalhou a obra do Senhor. Então era necessário purificar. E Neemias faz isso. O que Neemias vai lá? Entra naquela sala e tira os móveis, tudo, e joga fora, não foi isso? Falou assim? Pegou tudo e tirou. Jogou fora os móveis de Tobias. Depois mandou purificar, limpar todo o local e restabelecer a ordem, restabelecer a devida função do templo. Caros irmãos, hoje, a purificação do nosso templo é ainda necessária. Estamos dizendo aqui da limpeza física do templo, mas estamos dizendo também do nosso coração, meus irmãos. Jesus Cristo fez a purificação do templo. Jesus Cristo, quando ele viu as pessoas utilizando o templo para fins não estabelecidos na palavra, você pode ver lá em Marcos 11:7, que diz assim: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, o tendes transformado em covil de salteadores. E Jesus expulsou aqueles homens ali do templo. Meus irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o que Paulo diz. Isso não confronta exatamente o que o mundo diz, que as pessoas digam assim: meus corpos, minhas regras. Paulo está dizendo: não sois de vós mesmos. Assim o crente deve manter purificada a sua vida. Paulo diz em 1 Coríntios 6,18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E quando ele peca, ele busca então purificar. Devemos buscar a purificação da nossa vida, da nossa alma. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o corpo da igreja, o corpo de Cristo. Cada um de nós que o Senhor chamou, separou, devemos manter a nossa vida purificada ao Senhor. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como que nós purificamos? É com o sangue de Jesus. Como que nós vamos lavar os nossos pecados? Com a água aqui? A torneiral, como diz o Assis? Essa água é capaz de limpar os nossos pecados? Não. É o sangue de Jesus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. João diz isso. E ele continua: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. Então tem uma saída. Tem uma saída quando o nosso templo está sujo. Tem uma saída. Neemias foi lá e tirou, purificou. Jesus pode purificar a nossa alma, o nosso coração, nos purificar de toda injustiça. Então, assim, o crente busca a purificação contínua da sua vida. Continuamente nós nos voltamos ao Senhor. Nós chegamos ao culto, pedimos perdão pelos nossos pecados, e o Senhor vai transformando a nossa vida, nos separando mais e mais, e assim podemos chegar no altar e adorarmos ao Senhor na casa dEle. Em terceiro lugar, meus irmãos, sustentando o templo fielmente. Vamos dizer isso?
sustentando o templo fielmente. Vamos ler o versículo 11 e 12 juntos. Diz assim: Então, contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Veja, depois da purificação, então, do templo, daquele local, da câmara, dos depósitos, onde deveria ser usado para a atribuição correta, para a função correta, né? O local ele era para administrar os dízimos, as ofertas e as primícias. Na época, meus irmãos, não existia Pix. Será que existia Pix na época? Não, né? Não existia. E também, a mesma moeda física era mais rara, não era igual a que temos hoje. Ou a moeda digital que temos hoje. Como que o povo fazia? O que o povo levava? Levava moedas, um monte de moedas. Levava prata, levava ouro, o que mais? Alimentos, imagina, chega aquele monte de alimento lá. Animais, chegava com um animal aqui, está aqui o carneiro para oferta, uma pomba para oferta. Então imagina a estrutura que precisava para administrar aquilo, não é? E não eram poucas pessoas como nós temos na congregação, milhares de pessoas. Então a estrutura precisava ser grande, um local grande para administrar isso, para não deixar perecer, para usar da forma correta. Levavam cereais, levavam azeite. Imagina você, não é? Tudo isso precisava ser colocado em algum lugar, contabilizado, administrado corretamente. E esses recursos faziam o quê? Mantinham os levitas, mantinham os cantores, os porteiros, aqueles que trabalhavam diretamente ali na obra. Eles se dedicavam ao trabalho no templo. E as dádivas eram usadas para a sua manutenção, para o seu salário, para o seu quinhão, para a parcela que era devida aos obreiros. E sem um lugar para cuidar daquilo, os recursos começaram a ficar jogados. A administração ficou errada, ficou falha, ficou cadente. E o povo passou a reduzir. Não vou levar não, estão deixando perder. Não tem nem lugar para guardar as coisas, não é? O povo deixou. E os obreiros começaram a ficar desamparados. E voltaram a fazer o quê? Eu preciso ter alguma forma de subsistência. Voltaram para os campos, assim diz o texto. Voltaram para o campo para ter a sua forma de subsistência, não é? E quando Neemias então voltou, só quando Neemias voltou é que alguém se preocupou com isso. Porque os magistrados que estavam lá não se preocuparam com isso, não. Do que estava acontecendo, a casa estava sendo abandonada, os levitas indo embora, os porteiros indo embora, estava tudo sendo destruído novamente. E Neemias pergunta aos magistrados: o que vocês fizeram? Por que deixaram isso acontecer? Não sei se os caras tomaram um susto assim, nós nem percebemos. Ou então aqueles assim, percebi, mas deixei para lá, não quero que essa obra continue mesmo, não é? E o texto não mostra a resposta de ninguém, parece que ninguém respondeu, ninguém conseguiu responder Neemias sobre isso. Então Neemias vai lá e restabelece, chama os levitas, onde que são os levitas, para onde foram? Tragam eles de volta, os cantores, tragam para suas posições. E além disso, ele colocou pessoas fiéis para administrar os recursos. E aí o povo voltou a trazer os dízimos e as ofertas, e os recursos foram administrados de forma correta, e a casa do Senhor voltou a funcionar corretamente. Meus irmãos, hoje o crente que cuida da casa do Senhor e dos seus obreiros. É o crente que cuida. Não é o Estado que cuida da casa do Senhor, não é? E a nossa igreja tem uma estrutura, tem um tesoureiro que cuida desses recursos, tem uma comissão que chama Comissão de Exame de Contas, que de 3 em 3 meses avalia todas as contas que o tesoureiro movimenta. A igreja tem uma conta corrente, onde ela passa tudo isso, e essa conta sempre é verificada e auditada. A igreja possui pessoas fiéis que cuidam da contabilização dos seus recursos. Todas as arrecadações são contabilizadas e demonstradas corretamente. No final do ano, todo final do ano, né, nós temos a assembleia, onde o tesoureiro mostra todas essas contas e aprovamos o orçamento para o ano seguinte. Né, e convido os irmãos a participar dessa assembleia, inclusive. Existe essa comissão de exame de contas que confere tudo. Tem um relatório que o tesoureiro dá ao conselho todos os meses.
E os irmãos compartilham. Quem mantém isso são os irmãos. É a igreja do Senhor. A igreja que contribui, que mantém os seus obreiros. É o povo de Deus, o povo fiel que Deus levantou, que mantém a sua obra, que procura fazer a administração correta conforme os recursos que Deus dá, porque é Deus que capacita cada um de nós para o nosso trabalho, para termos recursos para abençoar a casa do Senhor. Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É a ordem do Senhor. E o Senhor ainda fala assim: e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então Deus já nos abençoa. E quando a gente abençoa a igreja, Ele abençoa mais ainda. Ele mesmo diz isso. Concluindo, meus irmãos, o templo do Senhor deve ser sempre mantido em consagração. A igreja, então, deve ser uma igreja separada, santificada a Deus. Deve ser uma igreja purificada, limpada constantemente. Não é, Aninha? Se você não vier aqui uma semana, como é que vai ficar isso aqui? Não é? Sujo. Meus irmãos, nós temos que sempre nos colocar diante de Deus, buscar o Senhor. O que purifica a nossa alma? O sangue de Jesus Cristo e a palavra do Senhor no nosso coração. Purifica a nossa alma. Constantemente devemos estar diante do Senhor e clamar pelo sangue que nos purifica de todo pecado. E a igreja deve manter, através das contribuições e a correta administração dos recursos, a sua estrutura e os seus obreiros. Então, como viveremos? Aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, viveremos santificando a nossa vida. Nós somos chamados para vivermos separados pelo Senhor. Ele mesmo que chamou, o próprio Deus nos chamou. Às vezes a gente fica querendo chegar perto de uma pessoa famosa, ou perto de uma pessoa que tem muitos recursos, não é? Ter uma reunião com um presidente, por exemplo, não é uma coisa fácil de se ter. Agora, meu irmão, o próprio Deus te chamou. O próprio Deus. Santifiquemos a nossa vida a Ele, meus irmãos. Veja o que diz Levítico 18:2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as suas obras, segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que bênção. O Senhor nos deu a palavra dele para andarmos conforme o querer dele, conforme a vontade dele. É ela que dirige a nossa vida. Os estatutos do Senhor estão aqui para termos uma vida conforme a vontade do Senhor. Somos filhos de Deus. Não devemos seguir as práticas pecaminosas do mundo, irmãos. Não. Mas sim, separar as nossas ações como aroma agradável ao Senhor, dedicar a nossa vida em santidade ao Senhor. 1 de Pedro 1,14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Olha o que ele coloca: em todo o vosso procedimento. Ou seja, em todas as nossas ações deveremos buscar ser santos. E aí ele termina com esse texto conhecido: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Glória a Deus. Viveremos santificando a nossa vida. Como viveremos? Em segundo lugar, viveremos administrando a nossa vida e a nossa igreja fielmente. 1 Coríntios 4:2 diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é o despenseiro? É o que administra. É o que administra, o que cuida da despensa. O Senhor é que é dono de tudo, Ele nos dá, o que Ele nos dá é para a gente administrar corretamente. Tudo que vem à nossa mão, meus irmãos, deve ser feito com fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Quando o Senhor nos chama para cuidar da nossa vida, temos que cuidar da nossa vida, da nossa saúde, do que a gente faz, do que a gente vê, do que a gente toca. O Senhor nos chama para cuidar da nossa casa, temos que cuidar bem da nossa casa, da nossa família.
O Senhor nos chama, irmãos, para cuidarmos da igreja. Temos que cuidar bem da igreja. Cuidar da melhor forma possível. Irmãos, o Senhor nos chama para cuidar da nação. Nós temos que cuidar da nação. Tudo que vier à nossa mão para fazer, onde trabalharmos, onde estudarmos, o que fizermos, devemos fazer com fidelidade ao Senhor. Nós somos o corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cuidemos desse corpo. Cuidemos da nossa mente, meus irmãos. Cuidemos da nossa alma. Não é? Não coloquemos em nossa casa nada que seja profano. O que é mundano, tiremos. Para que nós vamos deixar entrar na nossa casa aquilo que é profano, que é mundano? Ou aquilo que é contra a lei de Deus? Não, meus irmãos. Não. Deus nos colocou na igreja para servir a Ele. Vamos servir com os nossos dons e os talentos, aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Vamos exercer os nossos talentos. Vamos contribuir e manter a obra de Deus, seja ela no Lindéia, seja aqui no Cascata, seja lá em Carmópolis de Minas, seja nas missões que nós contribuímos no Panamá, Portugal, onde mais o Senhor nos levar, meus irmãos. Meus irmãos, vamos viver na sociedade preservando os princípios bíblicos. Qual a melhor forma de vivermos? Seguindo princípios bíblicos. A nação que serve ao Senhor é feliz. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Qual a melhor forma de servir então a nação? É servindo a Deus, é seguindo os princípios do Senhor. Vamos exercer nossa cidadania conforme a palavra de Deus. Em terceiro lugar, como viveremos? Viveremos dedicando-nos completamente ao Senhor. Neemias 13:14, olha o texto. Olha o texto. Leia comigo. Último versículo aí da nossa exposição dessa noite. Versículo 14, diz assim: Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Neemias termina então essa parte do texto com uma oração, pequena oração. E ele coloca aqui, pois tudo que ele fez, tudo que Neemias fez até aqui, estamos quase no final do livro, foi para manter firme as bases da lei de Deus, tudo. E no final, ele dedica tudo a quem? Ao próprio Deus. Dediquemos-nos também, meus irmãos, ao Senhor. Ele não esquece do nosso trabalho. O homem esquece. Às vezes você faz uma coisa, nem te lembram sobre aquilo ali, nem comentam sobre aquilo ali. Mas Deus não esquece. Nenhum trabalho para o Senhor é vão. Nenhum. Vamos, então, servir e dedicar tudo a Ele. Portanto, meus irmãos, mantenha o seu terreiro limpo. Purifique a sua vida. Santifique a sua vida, a sua casa. Use tudo que você tem para o Senhor. E oremos como Neemias, dedicando a nossa vida a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor para nos abençoar. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Peça a Ele para tirar tudo o que tem atrapalhado a sua vida. Clame a Ele. Só Ele pode nos abençoar, meus irmãos. Ó Deus, Deus, santo, santo Deus, eterno Deus. Tu és maravilhoso, Tu és o Senhor de toda a terra. Senhor, nós somos o povo do Senhor, separado para servir ao Senhor. Que graça, que bênção, que privilégio nós temos de sermos chamados pelo Deus eterno. Ó Deus, nos abençoe para que nós façamos isso com dedicação, com alegria, com disposição, sabendo que nenhum trabalho feito para o Senhor é em vão, mas o Senhor lembra de todos eles. E a própria força para o trabalho vem do Senhor. Senhor, dá-nos força, Pai. Dá-nos energia para te servir. Prospera o teu povo, para que o teu povo contribua mais e mais na tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa essa congregação, que ela cresça, que ela seja fiel, Senhor, fiel administradora de tudo que o Senhor tem colocado para nós. Esse templo que nós fizemos aqui, que nós cuidemos dele com carinho. A reforma que estamos fazendo aqui na cozinha, no salão, no quarto. Deus, que nós cuidemos disso com alegria, da melhor forma possível para te servir, pois é tudo do Senhor. O Senhor tem colocado em nossas mãos. Meus irmãos, um ao outro, cada um que está aqui, que nós cuidemos uns dos outros, que nós oremos uns pelos outros. Nós somos o corpo do Senhor.
Nos abençoe para que nós tenhamos essa força de servir uns aos outros e assim servirmos ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe tua igreja, Senhor. Abençoe essa casa, para que a tua palavra seja proclamada neste local e o teu nome seja honrado eternamente. Nós somos servos do Senhor e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Santifica a nossa vida, purifica o nosso coração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos passar para o momento da ceia. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus 26. Eu vou chegar à mesa para a gente ler esse texto. Mateus capítulo 26, versículos 26 em diante. Veja que Jesus estava administrando a sua própria vida, sendo um despeceiro fiel. Ele tinha uma missão para vir a esse mundo. E a missão dele era se entregar. A missão dele era fazer a obra que o Senhor tinha dado, e isso significava entregar a sua vida, morrer na cruz. Morrer porque o homem pecou. Nós somos pecadores, meus irmãos. Por mais que o mundo diga, não existe pecado. O mundo hoje é assim. O mundo está mudando os nomes das coisas. Não é pecado, não é um lapso. É uma falha. Mas está se tornando tão mais difícil, porque nem isso eles estão falando mais. Não é pecado, não. É um viciozinho. Não, é até bom esse viciozinho. Não, é bom para a sua saúde. É bom para o seu pensamento. Faça isso mesmo. Não é assim? O discurso não está indo assim? Faça isso mesmo. Isso vai ser bom, você vai se aliviar. Não é isso? Deixe a vida levar, a vida leva eu, não é assim? Mas não, meus irmãos, nós somos pecadores. A Bíblia nos diz que nós somos pecadores. O que fazemos então, conscientes disso? Pedimos perdão pelos nossos pecados. Clamamos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Só o sangue de Jesus pode nos purificar e nos dar uma vida nova. E Jesus veio para isso, então. Por sermos pecadores, Ele se entrega por nós e morre ali na cruz. Numa morte terrível. Até no nosso encontro de terça-feira eu falei sobre isso, né? Que tem alguns países até que tem pena de morte, mas que eles fazem a morte ser leve, não é? Aplicam uma injeção na pessoa, a pessoa primeiro adormece, depois morre, nem sentiu dor. Mas não foi assim com Cristo. Veja, meus irmãos, o sofrimento de Cristo naquela cruz foi intenso. Ele sofreu desde que veio a este mundo. De fato, desde que deixou a glória, porque Ele é Deus. Só de encarnar já foi uma humilhação, não é? E depois Ele continua nesse sofrimento e vai até a cruz. Então Ele está aqui no final, próximo à sua morte, Ele fala isso com os discípulos. Ele fala, olha, o pão, vocês vão fazer isso daqui para frente, todas as vezes, em memória de mim, pois eu vou entregar o meu corpo. Então o pão representa o corpo de Cristo. O corpo entregue naquela cruz, partido por nós, meus irmãos. E o vinho representa o sangue de Jesus, entregue por nós, vertido na cruz por nós. É o sangue que nos traz vida. A minha avó está internada e ela teve que fazer uma hemotransfusão. Teve que pegar sangue de outras pessoas e colocar nela. Para dar o quê? Para manter a vida dela. Uma vez não resolveu, teve que fazer duas. Buscar mais sangue e colocar nela para que ela tivesse vida. Mas o único sangue que realmente nos dá vida eterna é o sangue de Jesus. Só Ele. E essa porta está aberta ainda. A porta da graça está aberta ainda. Quem quiser vida, venha, que o Senhor Jesus nos dá vida
e vida eterna. Mas um dia essa porta vai se fechar. Esse é o momento da graça. Então Jesus diz assim: enquanto comia, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Glória a Deus. No momento da ceia do Senhor, nós fazemos isso lembrando do momento de Cristo Jesus ali, mas não é só uma lembrança, uma simbologia, simplesmente é uma ordenança do Senhor. Nós fazemos isso para que o Senhor se manifeste em nossa vida e esteja conosco. E isso nos dá um alimento espiritual. O alimento aqui, ele é físico, sim, mas também é espiritual. É espiritual não porque o pão vai se tornar o corpo de Cristo, não. Ele representa o corpo de Cristo, partido por nós. Veja, o corpo de Cristo foi partido por nós. Ele sofreu ali naquela cruz por nós. Mas não vai se tornar o corpo de Cristo. Ele representa. E também o cálice que temos aqui, ele não vai se tornar o sangue de Jesus, mas ele representa o sangue de Jesus, vertido por nós naquela cruz. E ele fez isso por amor. Quem faria isso por nós? Alguém entregaria o seu filho para morrer por um pecador, por um criminoso? O Senhor mandou Jesus Cristo para morrer por nós, que ainda éramos pecadores, ainda somos, para transformar a nossa vida. Feche teus olhos, vou convidar o nosso irmão Sidney, presbítero em disponibilidade, para nos ajudar na distribuição dos elementos. E você que está em comunhão com a sua igreja, participe neste momento, fique em pé, e ele vai distribuir o primeiro elemento, que é o pão, e nós vamos fazer isso, os elementos consagrados para a honra e glória do Senhor. Vamos fazer isso e cantaremos o primeiro estrofe do hino. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus, participe do primeiro elemento, glorificando ao Senhor por ter nos dado vida. Por semelhante modo, meus irmãos, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazei isso, bebei dele todos, diz o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não está longe. Não está longe. Ele está aqui. Então não é só um símbolo participar da ceia do Senhor, do primeiro elemento e agora do segundo elemento, mas a presença de Cristo entre nós, em nossa vida. E Ele está aqui. E Ele é o nosso Senhor que nós adoramos. Vamos passar então a distribuição do segundo elemento. E nosso irmão, presbítero Sidney, presbítero em disponibilidade, vai fazer essa distribuição, enquanto nós cantamos o segundo verso. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao
meus irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele verteu ali na cruz para que tivéssemos vida, e vida começando nessa terra e indo até a eternidade. Que Deus abençoe. Vamos participar do elemento. Glória a Deus. Vamos todos ficar em pé. Vamos cantar a última estrofe. Aqui em Mateus, Jesus cantou, não é? Veja que o último versículo diz assim: tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então vamos cantar o último verso do hino. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus. Vamos fazer oração. Vamos convidar o presbítero Sidney para que faça essa oração. E eu vou impetrar a bênção logo em seguida. Feche teus olhos, adore o Senhor neste momento. Ele é o Deus da nossa vida, da nossa alma, é o pastor da nossa alma. Oremos com o nosso irmão. Querido Deus, Pai de amor, santo, santo, santo é o Senhor, Pai, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos, Pai, por esse momento que estávamos aqui na Tua casa, adorando e louvando o Teu santo nome, Pai. Aceita a nossa adoração, que vem de lábios impuros, mas te pedimos que a cada dia que passa o Senhor nos fortaleça com a Tua palavra, nos enche do Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos estar trilhando os Teus certos caminhos nesse mundo tão difícil, Pai. Nos fortaleça essa congregação, que essa congregação seja reflexo de Jesus Cristo aqui nesse bairro, Pai, falando do Senhor, propagando a Tua palavra, Pai. E te agradecemos por o momento que participamos da Tua mesa, essa mesa santa, a mesa do Senhor, que veio para nos, a cada dia que passa, nos santificar neste mundo, Pai. Perdoe, Senhor, pois somos falhos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Recebamos a bênção, meus irmãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém, amém. Deus abençoe sua vida grandemente, tenha uma boa semana, cumprimente o seu irmão, fala com ele que você faz parte do corpo de Cristo e ele também. Você que nos acompanha através da internet, que Deus abençoe. Fique em paz, compartilhe os nossos canais para que a palavra do Senhor seja proclamada pelas mídias sociais. Deus abençoe.